Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nesta tarde, eu vou trazer uma mensagem muito poderosa da parte do Senhor para as nossas vidas, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, versículo 2 e 3, que diz assim: a poderosa palavra do Senhor. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Meus amados, a mensagem que eu quero trazer nesta tarde tem um título: não coma do manjar desejável. Esse texto que eu acabei de ler fala a respeito de Daniel. Como bem sabemos, Daniel, ele foi levado a cativo junto com os seus 3 amigos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Porque quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu ali aquela cidade, ele tocou fogo, levou os pertences que aquele povo tinha, e ele escolheu jovens que fossem fortes, saudáveis, de boa aparência, para ser instruído no conhecimento, na ciência, na filosofia. Eles iam ser ensinados na língua dos caldeus, para servirem ao rei Nabucodonosor ali na Babilônia. E o que me chama a atenção é que Daniel, muito antes de ser levado ali para a Babilônia como escravo para servir aquele rei, Daniel, ele já tinha o chamado de Deus para ser profeta. E quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a observar, meus queridos, que uma coisa é você ter o chamado de Deus para você ser um profeta e cumprir o seu chamado. E outra coisa é alguém chegar para você e dizer: olha, tu não é para ser profeta, tu é para ser sacerdote. Calma, meu amigo, não é assim não. Para você ser um sacerdote, primeiro, além de você estar preparado psicologicamente e espiritualmente, você tem que ter todos os instrumentos de Deus. Você tem que ter, além do preparo que eu acabei de falar aqui, espiritualmente e psicologicamente, você tem que ter os instrumentos do Senhor, que é o quê? É a unção. Você tem que ter a revelação. Você tem que ter o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom da palavra. Tem que ter os instrumentos de Deus. Não é assim não, não é de todo jeito não. E o que me chama a atenção mais ainda na vida de Daniel é que Daniel, ele era um homem compromissado com Deus. Daniel se consagrava, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Muitas vezes o crente acha que ser compromissado com Deus é estar 24 horas dentro da igreja, é estar presente em todos os cultos. Não, não é assim não. Às vezes a pessoa está presente nos cultos, mas está ausente em casa, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Não é verdade? Aí você não pode dizer: ah, eu sou compromissado com Deus. Ao dedinho. Compromissado com Deus é outra coisa. É uma coisa muito profunda. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que estar na olaria de Jeová, fazendo a vontade de Deus a tempo e fora de tempo. Não é verdade? E esse texto aqui que eu li nos fala que no 3º ano do rei Ciro, que era rei da Pérsia, uma palavra foi revelada para Daniel. E esta palavra que foi revelada a Daniel foi a respeito de uma guerra
prolongada. E Daniel, quando recebeu aquela palavra, Daniel ele ficou triste, porque ele não queria que houvesse aquela guerra. E Daniel, meus amados, quando ele recebeu aquela palavra, ele transmitiu aquela palavra, ele não se acovardou. Porque tem muitas pessoas que recebem uma palavra e se acovardam, não entrega. É por isso que muitas vezes Deus não revela os seus mistérios a qualquer pessoa. Justamente por conta disso, porque a pessoa às vezes se acovarda, não quer entregar aquela mensagem. E Daniel, quando recebeu aquela mensagem, ele ficou triste, ele passou ali 3 semanas, amém? Não comeu pão, ele não comeu carne, não bebeu vinho, e o texto vai dizer que ele não comeu o manjar desejado, ele sentiu o desejo de comer o manjar desejável, conforme está aqui no capítulo 10, versículo 3 que eu li. Manjar desejável, não comi, olha aí, ele sentiu o desejo de comer. Aqui tem uma revelação para a tua vida e para a minha vida também. Quem está cercando a mesa do rei não pode comer do manjar desejável. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Sales, que manjar desejável é esse? É os pratos de lentilha que o inimigo nos oferece. Amém? Os pratos de lentilha, justamente para que você saia da presença de Deus, justamente para você pecar. Esses manjar desejáveis, justamente para você se afastar totalmente das coisas do Senhor. Eu conheço uma jovem, que eu não vou dizer o nome dela, muito jovem, eu acho que ela tem uns 17, 18 anos. Eu passei em um determinado lugar, estava tocando uma música mundana, e ela junto com as amigas dela, sabe o que ela fazia? Ela começava a descer até o chão e subia, começava a rebolar. E eu fico olhando assim, meu Deus, como é que pode uma crente fazendo isso, comendo do manjar desejado do inimigo? É bem verdade que tem coisas que a gente vê, a gente não aceita. Mas muitas vezes aquela pessoa a gente não pode deixar de amar. A gente não pode deixar de abraçar, sabe por quê? Porque se aquela pessoa que está comendo manjar desejável do inimigo descer de ladeira abaixo, a primeira coisa que ela vai dizer, eu estou assim, é porque fulano de tal não me abraçou, fulano de tal me abandonou, fulano de tal não me deu oportunidade, fulano de tal fechou as portas para mim. Não, a gente tem que amar. Sabe por quê? Porque quem vai cobrar dela é Deus. Deus não vai cobrar você não. Deus o peso vai cair em cima dela, porque ela que estava pecando, não foi você. Tá entendendo a mensagem? Se você não entender aqui a mensagem, eu vou usar aqui teologia. Amém? Porque eu falo a linguagem que Deus coloca na minha boca, sobre aquilo que Deus fala para mim, eu transmito de uma forma que você possa entender. Amém? E voltando aqui para o texto, a Bíblia vai dizer que Daniel ele não comeu do manjar desejável. E quando eu estava meditando esse texto, eu comecei a observar, irmão, eu comecei a me lembrar aqui de um servo de Deus. Esse aí realmente era um servo de Deus. Ele não comeu do manjar desejável. Sabe quem era esse? Jesus de Nazaré, aquele que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Porque o inimigo, quando Jesus estava ali no deserto, durante 40 dias e 40 noites, o inimigo tentou Jesus de várias formas com manjar desejado, oferecendo ali aquelas pedras, transforma essas pedras em pão. Ele ofereceu os reinos do mundo.
para que Jesus ali fizesse a vontade dele, ali, do inimigo, para que Jesus se prostrasse. Não, meu amigo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus repreendeu o inimigo, Jesus não comeu do manjar desejável. Amém? E a palavra de Deus nos fala, irmão, que Daniel ali, foi revelada ali aquela palavra para Daniel a respeito de uma guerra. E esta guerra era muito prolongada. Amém? Era coisas que iam acontecer. E Deus revelou a Daniel, porque Daniel estava na posição de Deus. Daniel não estava de todo jeito não. Daniel estava ali como profeta de Deus, obediente, fazendo a vontade de Deus. Só para você ter uma ideia, quando Daniel foi levado ali para a Babilônia, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjados do rei. Ele comeu apenas legumes. Amém? Tanto ele como seus amigos ali, ele passou 10 dias sem comer somente comendo legumes. Inclusive ele até pediu ali aquele chefe ali da guarda, aqueles homens ali que cuidavam ali dos eunucos, cuidavam ali daqueles eunucos. Amém? E a palavra do Senhor nos fala que ele não comeu ali daqueles manjares do rei. E ele ficou, tanto ele como os seus amigos, mais fortes, mais saudáveis, mais robustos do que aqueles jovens do rei que comiam o manjar do rei. Olha aí, meus amados, olha só que palavra está aqui dentro desse texto. Olha só o que é que diz o capítulo 10, versículo 5. O fato, olha só, de Daniel não comer os manjar, aliás, o manjar desejável. A palavra de Deus nos fala que quando ele estava na borda do rio, ele levantou os seus olhos e olhou, e ele viu um homem vestido de linho. Os seus lombos eram cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como a turquesa. O seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como uma tocha de fogo. Os seus braços, os seus pés era como a cor de bronze, e a sua voz era como a voz de uma grande multidão. Ele viu a presença do próprio Deus. Por quê? Porque ele não comeu do manjar desejável. Porque quem come do manjar desejável fica fraco na fé. Quem come do manjar desejável fica, aleluias, fica sem visão. Quem come do manjar desejável fica sem azeite, fica sem unção, fica sem vida, fica sem tabernáculo, fica seco. Daniel teve aquela visão ali, ele viu o próprio Deus, conforme está no capítulo 5, porque ele não comeu do manjar desejável. E quem não come, eu falei, daquele que come do manjar desejável, que não tem visão, não tem nada. Mas aquele que não come, ele tem visão, ele tem revelação, ele é usado por Deus. Deus derrama sobre ele unção, Deus derrama azeite, Deus derrama as suas glórias, Deus derrama o seu poder, Deus faz com que ele seja grande aqui na terra, Deus abre caminho, Deus dá livramento. E esta é a mensagem que eu quero trazer para você, que eu já estou trazendo. Não coma do manjar desejável. Amém? Eu não vou mais adiante, porque a palavra de Deus foi pregada
nesta tarde. Amém? Ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Salles, para que Deus, Ele possa me usar na sua palavra, para que Deus possa sempre me usar para trazer para você uma palavra da parte de Deus. Amém? Eu sou carente das suas orações. Amém? Eu sou o menor aqui na terra. Eu sou uma pessoa humilde. E quando a gente se considera o menor, quando a gente se considera, amém? Quando a gente é humilde, aí Deus começa o quê? A nos exaltar. Deus começa a colocar a gente nos lugares mais altos. Amém? É por isso que eu sou humilde. Então, que fique esta palavra para o teu coração e para o meu coração também. Que Deus abençoe. Fica na paz.